as grandezas de Deus. Eu estou convencido que Deus é um Deus que se relaciona com a sua criação. Ele se revela. Quando nós estudamos um pouco a palavra, e até mesmo buscamos, às vezes, em um curso de especialização, em alguma aplicação bíblica ou teológica, aprendemos que Deus ele é o agente principal, é Ele que se permite ser conhecido, e Ele faz isso de diversas formas. Mas algumas formas ficam bem claras. E quando nós estudamos, nós entendemos essas, pelo menos duas formas. A primeira forma é o que nós chamamos de Deus se revela através do todo, da natureza. E para esse tipo de conceito, ou esse entendimento, nós falamos da revelação geral. A maneira como Deus, através da criação, se revela. Salmos 19, Salmos 24, Romanos capítulo 1. A criação atesta o seu Criador. Tudo que hoje só é possível por causa do Deus Todo-Poderoso. Ele estava antes de todas as coisas. Ele é o ponto zero de todas as coisas. Ele é o agente principal da realização de tudo que podemos ver. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós dizemos, Deus existe. Nós não podemos dizer, a natureza é Deus. Não, a natureza foi criada por Deus. Logo, aquilo que foi criado por Deus não pode ser Deus. É criação. Mas Deus é o Criador. Contudo, ao olharmos a natureza, podemos dizer, Deus é. Como pode uma árvore nascer desse jeito? O animal nascer desse jeito? As águas terem as forças, a força que possuem? Como pode olharmos a terra, está aí meio que flutuando no universo? Como pode estar estrategicamente o planeta colocado no ponto exato em distância para o Sol e para a Lua? Não há superaquecendo ou superesfriando. Como pode essa terra ter a condição necessária para que tudo aquilo que é colocado como semente possa brotar e simplesmente acontecer, surgir? Sim, Deus existe. Então a criação atesta o poder do Todo-Poderoso. Mas ao estudarmos também, nós aprendemos que existem revelações de Deus, a maneira como Deus se permite ser conhecido, que se refere a uma aliança, a um relacionamento próprio. Podemos ver isso entre Deus e Israel. O cuidado que Deus tem para aquele povo, a maneira como Deus os protege. E proteger não significa dizer passar a mão na cabeça de coisas erradas, mas é o cuidar. E nós que somos pais entendemos que no termo cuidado está também a disciplina e a correção quando necessário. Mas quando nós olhamos para Israel, nós entendemos o Deus que cuida e que na aliança com o seu povo demonstra para os outros povos que Ele é. Então, quando olhamos para Israel, é impossível não entendermos que Deus é. Como alguns dizem, que Deus existe. Mas essa mesma revelação que chamamos de específica, às vezes especial, também pode se ver sobre a igreja. Porque a igreja ela é formada por muitas pessoas. A igreja de Cristo não tem um endereço certo, ela não está apenas na rua Indiana número 18. A igreja de Cristo é formada por todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador e são inseridos na família de Deus. Então, quer pessoas aqui de Jardim Meriti, pessoas desse município chamado São João de Meriti, ou desse estado, Rio de Janeiro, ou desse país, Brasil, ou dos muitos países do mundo, todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas respectivas vidas, são inseridos na família de Deus, logo são a igreja. É a igreja que vai para o céu.
É a igreja que ceará com Cristo nas nuvens. É a igreja que se encontrará com Cristo nas nuvens e ceará com Ele no céu. Essa igreja é formada pelos salvos, daqueles que não eram, mas por terem ouvido o chamado de Deus, se tornaram filhos dele. Daqueles que eram perdidos, que estavam ali no lamaçal do pecado, mas pela palavra da salvação, por terem ouvido, ao receberem o Cristo, ao receberem esse Jesus maravilhoso, foram inseridos nessa família maravilhosa. E essa família ceará com Deus nos céus. Então nós podemos entender que também através da igreja, olha que especial, olha para quem está ao teu lado e fala, através da sua vida, Deus também se revela. Através da sua vida, Deus também se revela. Então, através da igreja, que é a soma de todos os salvos e lavados no sangue de Cristo, o mundo sabe que Deus é, que Deus existe. Por isso que a igreja é o exemplo que o mundo precisa ter. Por isso que a igreja é o baluarte. Por isso que a igreja é o oikos, como diz a casa de Deus. Paulo dizendo a Timóteo. Nós podemos ver então que Deus é através da igreja. Deus é através dessa reunião extraordinária. Ele se mostra. Mas para algumas pessoas, esse compreender que Deus é, vem de experiências. E lembremos-nos, Deus é o agente principal da revelação. Então Ele se permite ser conhecido. Porque o homem em si não consegue encontrar Deus. Ele está cego em seu pecado. Ele está cego em seus delitos. Então, pela obra do Espírito Santo, às vezes por uma palavra. Quantas pessoas chegaram aqui porque alguém falou, olha, tem uma igreja lá abençoada, e Deus fala naquele lugar. Aí você veio, hoje está membro aqui dessa casa, e olha que família linda nós temos. Às vezes a pessoa desperta para a fé através de uma palavra. Às vezes um problema que está vivendo, e aí alguém vem e fala, olha, eu não tenho a solução para o teu problema, mas Jesus tem. E essa pessoa de alguma forma é despertada. E ela se lança. Mas às vezes esse conhecer de Deus vem através de uma experiência externa, algo que chame a atenção, algo que fala, ué, isso foge do natural. Não é possível. Essa situação tem que existir uma força maior. Alguns gostam de dizer assim, né? Tem que existir uma força maior, um espírito elevado. Quem gostava de dizer isso era Nabucodonosor, na Babilônia. Esse tem o espírito elevado ao olhar para Daniel. Tem algo diferente nele. Alguns gostam de dizer que é o espírito elevado, é algo diferente. Eles não sabem exatamente o que é, mas eles entendem pela experiência que não é algo humano. Eles sabem que foge do raciocínio humano. E por isso eles dizem, só pode ser alguma coisa espiritual isso. E às vezes é uma experiência que acontece na rua. Eu já pedi ao Senhor sabedoria e prosperidade, jejuava sobre isso. E um belo dia eu ganhei um presente de um diretor de onde eu trabalhava, e eu estava em jejum, porque eu, adolescente, eu jejuava muito. Eu jejuava de segunda a sexta. E naquele dia eu estava jejuando por sabedoria e prosperidade. E quando eu recebi aquela oferta, porque eu fui fazer um serviço externo, eu vi uma pessoa de rua em uma condição de pedinte, naquela ocasião estava pedindo ajuda para voltar para sua terra natal. Então, quando eu fui fazer esse favor para a pessoa, aquela pessoa estava lá. Quando eu recebi o presente e eu fui designado para ir para a rua, eu percebi que a pessoa também estava lá.
Então, na ida, eu entendi que aquele dinheiro não era meu. Tem recursos que nós recebemos que nós sabemos que não é para a gente. Quem já viveu isso aqui? A gente recebe e fala assim, não vai resolver o meu problema, mas vai resolver o problema do meu irmão. Aí eu peguei aquele recurso e entreguei para a mão daquele homem que estava ali. Ele estava com a cabeça baixa. E eu acredito que eu tive a minha primeira experiência com um anjo naquele lugar. Porque eu entreguei aquele recurso, aquele homem só me olhou e fez assim, ó. E eu fui alguns metros à frente, mas eu esqueci alguma coisa. E quando eu voltei, cadê o homem? Existem pessoas que entendem que Deus existe através de experiências como essa. De algo que acontece, um acidente, só pode ter sido Deus. Alguém que cruza na rua com a gente e fala, tem uma palavra, mas como falou os segredos do meu coração sem me conhecer? São as experiências que temos com Deus e que atestam que Deus que Deus existe. São coisas que nos chamam a atenção. Para esses judeus que estavam vivendo em outras terras, a experiência deles foi ouvir aqueles judeus galileus, depois de uma experiência com Deus, serem capacitados para falarem nas línguas naturais deles. Ou seja, depois das experiências que os judeus, os apóstolos tiveram com Deus, os outros judeus que moravam em regiões outras, puderam os ouvir nas suas próprias línguas. E aquela experiência impactou a vida deles de forma que eles... como pode pessoas iletradas estarem falando na minha própria língua? Como pode uma pessoa que sequer é estudada estar falando das grandezas de Deus na minha própria língua? Que negócio é esse? Que manifestação é essa? O que está acontecendo nesse lugar? Eu não estou entendendo nada, mas eu tenho a consciência que não é algo natural. Na minha maneira de ver, de enxergar, de entender, eu me encontro meio perdido. Contudo, mesmo perdido, eu compreendo que isso que está acontecendo não vem de homens, vem de Deus. E ao compreenderem isso, aqueles homens, ao os ouvirem em suas próprias línguas, eles os ouviam falar das grandezas de Deus. E eu quero aqui já entrar para a conclusão dessa mensagem. Eles não ouviram aqueles apóstolos falando das críticas contra a igreja. Jesus subiu, nos deixou numa braba aqui, ficamos passando sufoco orando, mas graças a Deus que o Espírito veio e revestiu, agora a gente está bem. Não, eles não ouviram aqueles homens falando das crises. Eles também não ouviram aqueles homens falando dos medos que eles possuíam, de talvez serem também perseguidos, serem mortos. Não. Aqueles homens também não ouviram os apóstolos dizendo das dificuldades do dia a dia. Todos aqueles que foram naquele lugar, a Bíblia diz que eles os ouviam falar nas suas próprias línguas, das grandezas de Deus. O mundo precisa ouvir das grandezas de Deus. E o mundo vai ouvir através do discípulo de Jesus, que sou eu e que é você. Podemos compreender que as grandezas de Deus seja o Deus que criou todas as coisas e não largou ao arar, mas que continua sustentando
com a sua mão forte e poderosa. Ei, meu irmão, Deus não só te colocou nesse mundo, mas Ele que continua te sustentando. Não tem aqueles dias que você está perto de chutar o pau da barraca, desistir da caminhada? Sabe o que te faz não desistir? Aquilo que você acha que é autoestima ou ajuda, autoajuda, sabe o que te faz não desistir? É o poder do Espírito Santo que está trabalhando no seu interior, dizendo, você não vai parar, nós vamos juntos até a consumação dos séculos. Quem te mantém de pé todos os dias é a Deus. Quem continua te sustentando em todo o seu caminhar é Deus. Ele que continua te cercando. Ele que continua te revestindo de graça, de autoridade. Ele que continua ministrando esperança no seu coração. É Deus, é Deus, é Deus. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Você está nas mãos de Deus. A sua casa está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. O seu casamento está nas mãos de Deus. Os seus filhos estão nas mãos de Deus. Ele é o Criador e Ele continua sendo o sustentador de todas as coisas. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Fica firme nessa tentação. Está vindo escape. Está vindo restauração, está vindo da parte de Deus. Fica firme nesse meio do turbilhão que você está passando. O vento está forte, está difícil, a tempestade está pegando pesado, mas Jesus está vindo andando sobre as águas. E Ele vai dar ordem a esses ventos e essa tempestade. E o vento vai se aquietar e a tempestade vai parar. E ali vai se ver uma bonança, porque o que Deus tem para a sua vida é um tempo de paz, de tranquilidade. Você pode estar no meio do vendaval, mas Jesus está indo ao seu encontro. Espere! Livramento chegará, escape chegará. Está passando dificuldades, problemas financeiros. Eu não sei você, mas eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não sei como vai acontecer, mas eu estou vendo, creio dessa forma, que o maná de Deus está perto de chegar na sua vida. Ele vai continuar suprindo todas as suas necessidades, porque Ele é o Criador, e Ele também é o sustentador de todas as coisas. Mas pode ser que também os discípulos estivessem falando das grandezas de Deus como um Deus que não é apenas o Criador e o sustentador, mas o Deus que se relaciona com seus filhos. Ele não é aquele que nos olha nas provações e nos deixa andar sozinho. Ao contrário, Ele é aquele que diz, você está na provação, mas eu estou contigo. Você está passando dificuldades, mas eu também estou contigo. Ela está sobre a sua vida porque vai te amadurecer, é necessário, pode ter sido uma consequência de uma atitude que você tomou, mas eu estou contigo. Pode ser que você agora esteja ouvindo a correção de Deus na sua vida, mas que maravilha, que coisa extraordinária, porque Deus só corrige filhos. Se você está sendo corrigido por Deus, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. Se Deus está tratando o seu coração, é porque Ele olha para você e fala, a esperança. Ele é aquele que se relaciona. Por isso que para Isaías, um dos significados de Emanuel, é Deus conosco. Não é Deus lá, é Deus conosco. Por isso que para o profeta Joel, a expressão do relacionamento e do cuidado de Deus seria não um Deus no céu, mas um Deus que se derrama sobre os seus filhos, está nos seus filhos. Por isso que no Novo Testamento, a concepção do relacionamento com Deus não é um Deus que está lá,
ou apenas um Deus que derrama aqui, mas é um Deus que faz morada aqui. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Deus não quer se relacionar lá, Deus quer se relacionar contigo aqui. Ele conhece toda a sua estrutura. O profeta Davi, de uma forma profética, disse: Ele sabe os meus pensamentos, Ele conhece as minhas palavras antes mesmo de eu dizer, Ele me sonda, Ele me conhece, Ele sabe de tudo. Minha vida está escrita nos livros dEle, Ele sabe o meu começo, Ele sabe no meu fim. Olha, eu não sei você, mas se eu creio nesse Deus maravilhoso, eu não temo nada, porque eu simplesmente sei que só vai acontecer na minha vida aquilo que Ele permitir. Por isso que pode ser que quando eles ouviam da grandeza de Deus, eles falavam e os outros ouviam como Deus gosta de se relacionar com seus filhos. Mas tem tantas pessoas que não estão vivendo esse relacionamento com Deus. Deus está como na figura de Apocalipse, batendo na porta. Batendo na porta, dizendo: eu quero entrar. Tem tantas pessoas que Deus está dizendo, mas elas estão ouvindo tudo. E Deus está dizendo: estou contigo, eu quero me relacionar contigo. Eu quero te sustentar. Não é um Deus que fica pedindo, Ele não é pedinte. Mas terceiro e último, pode ser que as grandezas que eles estivessem ouvindo de Deus, fosse o Deus que cuida de todos nós como um bom Pai. Por isso que pode ser que Jesus, quando for orar, a oração que se tornou modelo para todos os cristãos, Ele disse: Pai Nosso. O Pai não é meu, somente meu, não é somente seu. O Pai é nosso. E esse Pai que é nosso, Ele sabe o melhor para os seus filhos. É o Pai que cuida. É o Pai que está no dia a dia. É o Pai que fala. Tem tantos filhos que não querem mais ouvir os seus... Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. E depois querem dizer: eu não ouço meus pais, mas eu ouço Deus. Ah, meu Pai do céu. Deus quer se relacionar porque Ele é um bom Pai. Ele quer te chamar para perto. Ele quer ter altos papos contigo. Ele quer ajustar as iquisiras da sua alma. Eu não sei você, mas eu tenho um bocado. Ele é o grande psicólogo. Ele é o grande doutor. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que trata o corpo, a alma e o espírito. É o único. Ele quer te ajustar no que precisa, porque Ele também é o olheiro. E Ele sabe a hora certa de liberar o vaso. Para Ele, aquele vaso é a obra-prima. Para o mundo é qualquer coisa, mas para Ele é a obra-prima. Porque para todo olheiro, o trabalho da sua mão demandou tempo e dedicação. Você é a obra-prima de Deus. E por isso que o diabo tem raiva de você. E viu Deus tudo que havia criado. E viu que era muito, muito bom. Ele é o seu Pai. Você não pode sair dessa noite aqui desprezando as grandezas de Deus. Mas eu quero, nesse ponto final, detalhar o que pode nos fazer desprezar a grandeza de Deus. Primeiro, o nosso egoísmo. Segundo, o nosso orgulho. Terceiro, a nossa vaidade. Quarto,
as propostas que o mundo nos oferece. 5, o desejo de viver tudo aquilo que o inimigo está propondo, colocando na mesa, entregando como um grande banquete e desprezando o alimento que veio do céu. 6 e último, simplesmente às vezes a quebra de paternidade, a dificuldade de relacionar com Deus, porque vê Deus como culpado de tudo aquilo que é ruim da vida. Ao contrário, tinha que ver Deus como aquele que te sustentou nos momentos ruins da sua vida. Lembre-se, e essa frase não é minha, é do reverendo Hernando Dias Lopes: quando Deus não te livra da fornalha, é porque Ele quer te livrar dentro da fornalha. Quando Deus não te livra da cova dos leões, é porque Ele quer te livrar dentro da cova dos leões. Quando Deus não te livra dos ventos fortes e das grandes tempestades, é porque Ele quer te livrar no meio dos ventos fortes e das grandes tempestades. Mas em tudo nós vemos o Deus que é o Criador e sustentador, o Deus que se relaciona e o Deus que é Pai. Naquele dia, segundo o que a Bíblia diz, versículo de número 41, naquele dia, depois que Pedro pregou, a Bíblia diz assim: todos quanto aceitaram, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Algumas versões diz que aqueles que aceitaram foram batizados e o Senhor acrescentou cerca de 3.000 pessoas. Tinha mais do que 3.000 pessoas naquele dia. Mas 3.000 ouviram, receberam e confessaram. A Bíblia diz, no versículo 38, Pedro falando com eles: arrependei-vos arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nesse caso aí, a salvação, o dom do Espírito Santo. Pedro falou, assim como talvez nessa noite o Espírito Santo me colocou aqui para falar contigo. Até quando você vai ficar longe? É dia de você voltar. É dia de você tomar uma posição. É dia de você confessar. É dia de você se arrepender. Tem uma canção que eles não vão cantar, mas enquanto eles estão se organizando, é antiga, mas diz assim: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras. Olha só que lindo, ó. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Canta com fé essa parte. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar. Eu ao primeiro eu quero voltar. Se você
pode, feche teus olhos e ore comigo. Se você não sabe orar, repita o que eu vou falar. Pai nosso, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida que tu me deste. Obrigado pela minha família. Eu que andei longe dos teus caminhos. Fala com fé. Se você está falando isso de todo o seu coração, fale com fé. Diga assim: eu que andei longe dos teus caminhos. Hoje eu tomo a decisão e eu volto. Eu volto. Pai nosso, eu tenho ouvido das suas grandezas, mas hoje eu compreendi que tu és um Deus presente, tu és um Deus conosco, e eu quero viver isso, sobre o cuidado, sobre o relacionamento, sobre a paternidade. Por isso eu confesso os meus pecados. Diga assim: eu confesso os meus pecados. E arrependido eu digo: me aceita como eu estou, mas eu quero ser uma nova criatura. Eu que ouvi do teu evangelho, Senhor, hoje eu tomo essa decisão para o batismo. Eu nem sei como vai ser, nem sei como começar, mas eu vou. Se você fez essa oração de fé, eu vou te convidar nesse primeiro momento a cantar essa canção, e depois eu quero orar contigo. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele é incomparável, não há Deus como o nosso. Aleluias, a Ele toda honra, toda glória. Diga mais uma vez: digno. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Diga santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche O meu coração do amor. Diga mais uma vez, santo, santo, aumenta o volume, diga. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Construa sua vida naquele que pode fazer algo por você, naquele que pode mudar sua vida, que tem poder para transformar, para salvar. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Ele pode algo na sua vida, não eu, não nós, não o pastor, não a igreja, mas Jesus transforma, Jesus muda, Jesus liberta. Ei, creia nisso. Aleluias. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Fundamento. eu vou confiar Somente em ti, não vou ser abalado. Diga mais uma vez a igreja, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és Meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. não vou ser. Eu vou construir, diga mais uma vez, bem forte, bem forte. Eu vou construir Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, somente em ti. Vou ser abalado. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do só a igreja de santo. Santo, és incomparável. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos cantar essa outra parte. Eu vou construir mais uma vez. Pode ser só com a igreja? Dá o tom aí, vamos com a igreja. Eu vou construir Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem descanso para a sua vida. Você não foi atraído nesse lugar por causa de um convite humano. Foi o Espírito Santo de Deus que lançou cordas de amor e disse: você vem hoje. Ele te atraiu a este lugar porque você precisava desse momento. Se você está inserido entre os 3 convites que foram feitos, aí no seu lugar, no seu lugarzinho, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Só eu que estou com os olhos abertos. A igreja está escura, amém. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Eu gostaria que uma irmã colasse com essa irmã que levantou os braços agora, começasse a orar pela vida dela. Aí no lugarzinho mesmo. Tem mais pessoas aqui nessa noite. Tem mais pessoas aqui nessa noite. Aqui embaixo, na galeria. Se esse convite foi para a sua vida, hoje é o dia, hoje é o momento. Deus tem descanso para você. Deus tem descanso para você. Alguém mais, talvez eu não tenha visto, mas se alguém está vivendo isso e que está dizendo assim: Jesus, entra na minha vida e faz morada, muda tudo. Se tem outra pessoa aqui, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Talvez você esteja longe, mas hoje você está dizendo: eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Hoje é o dia. Eu só quero que você levante uma das mãos e alguém vai chegar aí e vai orar com você. Tem alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém aqui? Por fim, e último convite. Talvez você está movido dizendo: Jesus, eu tenho ouvido das suas grandezas, mas algo em mim não está como antes. Algo em mim está diferente. Eu preciso, eu careço de receber algo da tua parte. Se você quer se apresentar diante do Senhor, consagrando-se a Deus, nesse momento final eu quero te convidar, você que está vivendo isso, as pessoas que levantaram dizendo: eu tomo uma posição, já estão sendo ministradas nos lugares, e só virão se quiserem, mas nesse momento é importante vocês ficarem no lugar, sendo ministrados. Mas se você está inserido dizendo: eu preciso viver algo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Se tem alguém assim nessa condição dizendo: olha, eu tenho ouvido, mas tem algo aqui e eu preciso ser despertado, é para você esse convite. Se tem alguém assim, você precisa vir aqui. Sua atitude de fé pode mover coisas, mudar coisas. Se tem alguém assim, pode vir aqui à frente, porque quero orar com você, eu quero falar com Deus sobre a sua vida. Tem alguém assim nessa noite? Você precisa sair do seu lugar, você precisa vir aqui. Se não tem ninguém, eu entendo que Deus está ministrando ao seu coração. E por isso eu me permito avisar algo. Semana que vem começando de amanhã nós teremos um grande aniversário. Pela primeira vez faremos o aniversário da igreja no dia do aniversário da igreja. Dia de semana. Se toda a igreja vir, teremos problema, não teremos? É o que eu tenho dito. E olha que faltaram pessoas, mas praticamente a igreja toda está aqui. Mas tem cadeiras, a gente dá um jeito. Então amanhã, qual horário? Esqueci o horário, Celinha. 19 horas. Nós estaremos começando. E vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Não fique em casa. Segundo, domingo que vem, teremos um grande espetáculo da Páscoa. Jesus será revelado através de toda a peça, através de toda a coreografia, de todo o musical. E olha, eu quero que você chame 10. Não sei como vai ser, mas vai ser.
Estamos pensando em fazer inscrição para sabermos se teremos que fazer dois momentos. Isso vai acontecer durante a semana. O pessoal da comunicação que está trabalhando muito vai trabalhar um pouquinho mais. E vamos chegar a esse denominador, mas a princípio 18 horas. Então, vem e traga o visitante. Vai ser um espetáculo, um musical evangelístico. E é para alcançar vidas. Se você crê como eu creio, feche os teus olhos e vamos agradecer. Você pode liberar algumas palavras de gratidão nessa noite, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua presença. Quem pode falar assim? Sim, a presença de Deus não está apenas em mim, que já é muita coisa, mas também está sobre nós. Quem atesta essa verdade aqui? Essa presença gloriosa que traz compreensão ao homem de quem ele é. Se você pode, agradeça também pela sua família. Eu quero liberar essa palavra. Se você está com problema dentro de casa, estava, porque o poder de Deus coloca fim a essa situação complicada agora. Se você crê, receba e diga amém. Amém, eu creio. Não tem a mínima ideia como vai acontecer, mas vai acontecer no nome de Jesus. Se você pode, agradeça pelo seu trabalho, que amanhã você vai estar lá. E se você está procurando uma oportunidade, fala: Deus, eu já te agradeço pela porta que vai abrir, porque eu creio que ela vai ser aberta. A provisão vai chegar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento do céu sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que testemunhamos nesta noite. Obrigado porque nós ouvimos em nossas próprias línguas sobre as grandezas do Senhor. Nosso coração está muito feliz. Obrigado, Senhor, por cada um que manifestou o seu quebrantamento, o seu arrependimento, a sua confissão diante de Ti. A igreja não pode fazer um trabalho completo, mas o Teu Espírito Santo faz. O nosso querido Espírito Santo faz. Por isso, você que tomou essa decisão em Cristo, receba no nome de Jesus a paz que excede todo o entendimento. Acredite, a partir de hoje você não está mais sozinho ou sozinho. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus nunca deixou de estar do teu lado, Ele sempre esteve ali, ó. Meu Deus, queima isso no meu coração. Deus nunca nos deixou. Ele estava ali conosco. Ele estava lá contigo. Naquele momento complicado Ele estava lá. Naquele momento difícil Ele estava lá. Ele estava lá. Porque se Ele não estivesse, você não aguentaria. Ele estava lá. Ele não queria que você vivesse, mas você viveu. Ele estava lá amenizando as consequências. Ele estava lá. E Ele hoje está aqui, tratando o seu coração, despertando verdades no seu ser. Por isso, a partir de hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Assim como nos trouxeste para esta casa, Senhor, em paz e segurança, leva-nos em paz para as nossas respectivas casas. Permita-nos termos uma noite de refrigério e segurança. Que nós possamos dormir e termos sonhos espirituais. Nossos sonhos não são campos que o inimigo pode semear. Não, os nossos sonhos são terras que o Senhor caminha, que o Senhor percorre, que o Senhor estabelece, que o Senhor libera os decretos sobrenaturais sobre as nossas vidas.
Estamos abertos por mais experiências contigo. Leva-nos mais profundamente na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todo sempre. Todos aqueles que acreditam digam: vai em Deus, vai em paz.